Pedagogia do oprimido, Paulo Freire. Educação dialógica e diálogo. Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Sendo o fundamento do diálogo, o amor é também diálogo. Daí que seja essencialmente a tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é patologia do amor, sadismo em quem domina, masoquismo nos dominados. Amor não, porque é um ato de coragem, nunca de medo. O amor é compromisso com os homens, onde quer que estejam estes oprimidos. O ato de amor está em comprometer-se com sua causa, a causa de sua libertação. Mas este compromisso, porque é amoroso, é dialógico. Como ato de valentia não pode ser piegas, como ato de liberdade não pode ser pretexto para manipulação, senão gerador de outros atos de liberdade. A não ser assim, não é amor. Somente com a supressão da situação opressora é possível restaurar o amor que nela estava proibido. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo. Não há, por outro lado, diálogo se não há humildade. A pronúncia do mundo com que os homens o recriam permanentemente não pode ser um ato arrogante. O diálogo como encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir se rompe se seus polos, ou um deles, perdem a humildade. Como posso dialogar se alieno à ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, nunca em mim? Como posso dialogar se me admito como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros meros isto, em que não reconheço outros eu? Como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem com todos os que estão fora são essa gente ou são nativos inferiores? Como posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar? Como posso dialogar se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço e até me sinto ofendido com ela? Como posso dialogar se temo a superação e se só em pensar nela sofro e definho? A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo, não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais. Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens, fé no seu poder de fazer e de refazer, de criar e recriar, fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens. A fé nos homens é um dado a priori do diálogo, por isto existe antes mesmo de que eles se instalem. O homem dialógico tem fé nos homens antes de encontrar-se frente a frente com eles. Esta, contudo, não é uma ingênua fé. O homem dialógico que é crítico sabe que se o poder de fazer, de criar, de transformar é um poder dos homens, sabem também que podem eles, em situação concreta, alienados, ter este poder prejudicado. Esta possibilidade, porém, em lugar de matar no homem dialógico a sua fé nos homens, aparece a ele, pelo contrário, como um desafio ao qual tem de responder. Está convencido de que este poder de fazer e transformar, mesmo que negado em situações concretas, tende a renascer, pode reconstituir-se, não gratuitamente, mas na e pela luta por sua libertação, com a instalação do trabalho não mais escravo, mas livre, que dá a alegria de viver. Se esta fé nos homens, o diálogo é uma farsa.
transformar-se, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente paternalista. Ao fundar-se no amor da humildade, na fé dos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal em que a confiança de um polo no outro e consequência óbvia. Seria uma contradição se amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isso, inexiste essa confiança na antidialogicidade da concepção bancária da educação. Se a fé nos homens é um dado a priori do diálogo, a confiança se instaura com ele. A confiança vai fazendo os sujeitos dialógicos cada vez mais companheiros na pronúncia do mundo. Se falha esta confiança, é que falharam as condições discutidas anteriormente. Um falso amor, uma falsa humildade, uma debilitada fé nos homens não pode gerar confiança. A confiança implica o testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções. Não pode existir se a palavra descaracterizada não coincide com os atos. Dizer uma coisa e fazer outra, não levando a palavra a sério, não pode ser estímulo à confiança. Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira. Não existe tampouco diálogo sem esperança. A esperança está na própria essência da imperfeição dos homens, levando-os a uma eterna busca. Uma tal busca, como já vimos, não se faz no isolamento, mas na comunicação entre os homens, o que é impraticável numa situação de agressão. O desespero é uma espécie de silêncio, de recusa do mundo, de fuga. No entanto, a desumanização que resulta da ordem injusta não deveria ser uma razão da perda da esperança, mas, ao contrário, uma razão de desejar ainda mais e de procurar sem descanso restaurar a humanidade, esmagada pela injustiça. Não é, porém, a esperança em cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto, com esperança espero. Se o diálogo é o encontro dos homens para ser mais, não pode fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo nada esperam do seu que fazer, já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e estéril, é burocrático, é fastidioso. Finalmente, não há diálogo verdadeiro se não há dos seus sujeitos um pensar verdadeiro, pensar crítico, pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, reconhece entre eles uma inquebrável solidariedade. Este é um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em constante devenir e não como algo estático. Não se dicotomiza a si mesmo na ação, banha-se permanentemente de temporalidade cujos ricos não temem. Opõe-se ao pensar ingênuo que vê o tempo histórico como um peso, como uma estratificação das aquisições e experiências do passado, de que resulta dever ser o presente algo normalizado e bem comportado. Para o pensar ingênuo, o importante é a acomodação a este hoje normalizado. Para o crítico, a transformação permanente da realidade para a permanente humanização dos homens. Para o pensar crítico, diria Pierre Furter, a meta não será mais eliminar os ricos da temporalidade, agarrando-se ao espaço garantido, mas temporalizar o espaço. O universo não se revela a mim, diz ainda Furter, no espaço impondo-me uma presença maciça a que só posso me adaptar, mas como um campo, um domínio que vai tomando forma na medida de minha ação. Para o pensar ingênuo, a meta é agarrar-se a este espaço garantido, ajustando-se a ele e negando a temporalidade, negar-se a si mesmo. Somente o diálogo que implica um pensar crítico é capaz também de gerá-lo. Sem ele não há comunicação e sem esta não há verdadeiramente educação. Aqui, operando a superação da contradição educador-educandos, se instaura como situação gnosiológica
em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível que os materializa.